Clínica Rimed, a medicina do futuro no presente. Dos celulares, notebook, como que isso influencia e como que a gente tem que saber a hora certa de parar, falar, não, a gente está muito ligado no tecnológico. A nossa sociedade, ela é imediatista. A gente quer tudo para ontem. Ela cobra da gente resultado. Ela cobra status. Ela cobra que você consiga realizar as coisas. E ela cobra imediatismo para ontem. Você não pode ter as coisas num modo que você possa realizar com um outro ritmo, porque é como se você fosse contra a corrente. É exigido de você produção, é exigido de você status, é exigido muitas coisas que é o nosso século, que tem a ver justamente com rapidez e imediatismo. Porém, se a gente fica nesse fluxo e entra nisso, o que vai acontecer com o nosso corpo e com a nossa mente? Mais ansiedade, mais estresse, mais dificuldade para o manejo das nossas emoções do que acontece conosco. Então é muito importante você entender aonde está a situação e se eu vou ir contra essa maré ou não. Você percebeu o seu ritmo. Você tem que descobrir o seu ritmo e ir um pouco contra o que a sociedade coloca. Então, em vez de acelerar e isso criar mais estresse no seu corpo, isso a longo prazo te adoecer, você tem que fazer o contrário, você tem que reduzir. Sim. Você tem que encontrar um equilíbrio. Não é também parar, tá bom? A gente tem que ter um equilíbrio para conseguir usar isso a nosso favor. Então, é reduzir a velocidade e saber quando a gente deve ou não ser mais ativo ou menos ativo, mas sempre tendo um equilíbrio. De fazer as coisas devagar, com atenção, colocando ali a sua atenção e o seu foco realmente, mas desacelerando, para justamente você conseguir se regular melhor e não deixar que toda essa ansiedade, todo esse estresse afete o seu corpo e a sua mente. Então você tem que ir contra a corrente. Eu ia perguntar isso, como que a gente pode melhorar a ansiedade? Olha, existem várias coisas que nós podemos fazer pensando assim na questão da ansiedade, tá? Porque ela é multifatorial, ela não é só por um componente. A gente tem uma questão ambiental, a gente tem uma questão relacional, a gente tem uma questão do histórico que a pessoa traz de vida, a gente tem uma questão genética, a gente tem uma questão alimentar, então a ausência de exercício, então assim, ela é multifatorial. Então, nesse sentido, a gente precisa trabalhar com o multifatorial também. O ambiente também influencia. Se a sua família é agitada, você também fica agitado. Sim, costuma ser assim. Porque a gente tem muitos casos, né? A própria ciência traz um pouco disso, né? Dessa constituição genética. E nós somos fontes da nossa história. Se eu cresci num ambiente em que eu tive muito medo, que eu precisei ficar muito em alerta, ou que sempre tinha alguém também com essas características, eu tenho uma tendência também a ter essas características. Porque é o que você aprendeu, é o que você carrega, é o que você teve. Então, se a gente carrega isso, está na nossa constituição, entende? Tanto na criação do que a gente recebeu, quanto também da questão genética, tá? Então, tem muito isso. A gente traz muito do que nós vivenciamos, tá bom? Sim. Mas, trazendo assim um pouco sobre esse recorte, sobre o que a gente pode fazer, acho que o primeiro é desacelerar. Trazer atenção para agora. Perceber o que você está fazendo e ter atenção para aquilo. E não se deixar ir nessa corrente que a sociedade coloca. Não, eu vou fazer dentro do meu ritmo e dentro das minhas possibilidades. Acho que esse é o primeiro ponto. Vamos trazer essa atenção, organizar, vamos colocar esse ritmo, vamos diminuir ele e fazer algo que não seja que eu me leve pela maré e seja consumido pela que a sociedade coloca. Mas não, o que é importante para mim, o que realmente faz sentido e trazer essa atenção e esse foco para realizar uma coisa de cada vez, trazendo plenitude em suas ações, desacelerando. Tem um livro que eu li que eu gosto bastante, que fala sobre o Ikigai. Nesse livro eles falam que eles trazem um pouco da vivência das pessoas que vivem lá numa ilha no Japão, que tem muitas pessoas com mais de 100 anos. E nesse livro eu quero chegar, você também, né? Deixa eu passar do 100, né? E uma coisa que eles ensinam é... Porque eles sempre estão sorrindo nessa ilha, né? E as pessoas são muito felizes, eles têm muito senso, assim, de coletivo. São várias características muito boas desse livro, eu recomendo a leitura dele. E o que ele traz de bom, de lição pra gente? Essa é a lição que eu queria trazer. Faça as coisas, mas faça devagar. Mas não pare de fazer. Ou seja, aprecie o que você está fazendo. Desfrute do que você está fazendo naquele momento. Apreciar uma comida que a gente está no restaurante. É o momento, né? Um momento, uma saborear água, a vida. É né? apreciar, ter boas relações, mas aprecie. Não faz rápido. Faça, não é não automático. Não é não fazer, é faça. Mas aprecie o que você está fazendo. E se você faz correndo, você consegue apreciar?
Não. Não. Então, aprecie aquilo que você está fazendo. Traga a gratidão por aquilo que você está fazendo. Traga realmente a apreciação Isso vale pra daquele tudo. momento. Pra ler um livro, um Isso momento vale em pra família. tudo. E eu acho que isso que eles falaram eu achei primordial. Porque não é o parar. Porque se a gente para, a gente também adoece. A gente fica sem sentido, fica sem propósito, a gente também vai adoecer. Pode entrar até num quadro de depressão a longo prazo. Então, não é também o ser corrido, acelerado, para ontem, imediatista. Porque isso pode levar a um quadro de ansiedade, de burnout, além de outras doenças, tá, gente? Sim. Eu tô citando aqui coisas da área da saúde mental, mas é qualquer doença. Mas você... Porque a gente é multifatorial, e pense que se a gente é multifatorial, qualquer coisa pode influenciar na nossa saúde quando o nosso sistema imunológico está mais baixo, tá? Então, assim, eu estou citando desses exemplos, mas pode ser qualquer doença. Então, antes disso acontecer, de vocês chegarem à exaustão, trabalhe a prevenção. Então, estejam em movimento, mas façam devagar, apreciem isso que vocês estão fazendo. Quando você me trouxe a situação do eletrônico, o que eu posso fazer, Haru? Eu acho que o primeiro é desligar um pouco dos eletrônicos. A gente tem que ter tempo para fazer as coisas que nós precisamos da nossa rotina, mas também a gente tem que ter tempo com o celular. Então, acho que a gente começar a observar quanto tempo eu fico no celular, quanto tempo eu fico fazendo coisas Não ser eletrônicas. prisioneiro, né, Exato. da tecnologia. Não seja prisioneiro, então coloque tempo. Um tempo para isso, um tempo para isso, um tempo para isso. E a psicologia positiva fala muito sobre isso, sobre o equilíbrio. Se nós queremos que a nossa vida flua bem, é necessário que a gente tenha equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Não adianta eu ser uma pessoa workaholic. Eu vou ter dinheiro? Eu vou ter. Mas a que custo eu vou ter esse dinheiro? Eu vou abdicar da minha família, vou abdicar do meu lazer, né? da saúde, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio. O bem-estar. O bem-estar. E para isso, a gente não pode negligenciar nenhuma área. Dividir o tempo, né? E o tempo ele tem que ser dividido. Ele tem que ser dividido com lazer, com uma boa qualidade dos seus pensamentos, da sua saúde mental. Atividade física. Atividade física. Sono, um sono adequado. O sono é primordial para a nossa saúde. Então, são vários componentes que a gente vai trabalhando, que vai realmente dar esse equilíbrio e vai fazer a gente ter realmente uma vida com mais sentido, com mais propósito e mais felicidade. Clínica Remédio, a medicina do futuro no presente.